Olá, meu nome é Caleb e minha vida vale mais que $1. Oi, eu sou a Juliana e eu era do tempo que Lé era a redatora do Manual de Mãos Motos em Livraria. Oi, eu sou a Bárbara e esse episódio vai ser obsceno de tão bom. Oi, meu nome é Luana e a Bá não foi capaz de fazer a Ju ler Moby Dick. E você está escutando O nome do livro! Explicando aqui a minha frase de abertura, né? Só para contextualizar você, querido ouvinte, a Bá foi das primeiras pessoas que a gente chamou para esse quadro aqui, de Nome da Leitora. E aí a Bá respondeu muito rapidamente: Bá, qual livro você quer? Qual livro você escolhe? Qual livro foi importante na sua trajetória? E Bárbara falou: qual livro, Bá? Moby Dick. Moby Dick. Caleb, eu já tinha lido, então fiquei aliviada, feliz, né? Caleb disse: vou ler, consigo ler, topo o desafio. E a Ju falou: nem morta. Em minha defesa, eu não sabia que eles iam ler inteiro o livro. E aí eu não pensei na parte prática. E aí, eu não sei se foi. Na verdade, eu tive uma estratégia para participar aqui. Não sei se vocês sabem. Não sei se Luana contou. Que quando vocês fizeram o episódio do McEwan, eu mandei uma mensagem pra Luana dizendo: Luana, acabei de terminar de ler a obra inteira do Chico Buarque. Se vocês quiserem gravar. Aí ela falou: você não quer trocar o seu livro favorito do Nome da Leitora, não? E aí eu cravei o meu espaço nesse podcast. É que a gente tem comentado aqui há vários episódios, Bá, o fato terrível, absurdo, inexplicável da Ju não querer ler Moby Dick, que é ótimo. É um livro incrível. Assim, o plot twist desse podcast é: a Ju odeia baleias, é japonesa, não gosta de baleias, adora Murakami. É isso, a gente vai descobrindo as coisas sobre a Ju dessa forma. Eu gosto de baleias. Eu sou contra a caça de baleias. E em defesa de Moby Dick, se você quiser pular todas as partes em que eles realmente abrem baleias, não faz nenhuma diferença. Ô, Lô, assim, não que eu não gosto de ver a Juliana sendo jogada assim no fogo, assim, na frente do ônibus, porque eu gosto, mas a culpa é minha, foi eu que não consegui terminar, viu, Bá? Foi por isso, assim, eu não tava conseguindo ler e, enfim, eu tava gostando, não tava desgostando, não, assim, tanto é que eu nem me desfiz da minha edição da Kozak, porque eu falei, não, eu quero ler nesse daqui. Eu super conseguiria fazer aquele esquema do como falar de livros que não lemos, né? Que vai ser o meu livro de cabeceira mesmo sem eu ler ele. Eu sou desse time. Eu sou desse time, gente. Eu vendi livros por um tempo. Eu não li aquilo tudo que eu vendia. Mas é um livro que eu sempre uso ele de exemplo, assim, de que eu não sou o público dele porque eu não sou caçadora de baleias. É uma piada velha no Twitter que acho que as pessoas não sabem. Não sabem. É que uma vez uma pessoa fez uma resenha falando que a Americana não era pra ela, da Chimamanda, porque ela não era uma imigrante nigeriana nos Estados Unidos. Desde então, eu sempre falo, então eu não posso ler Moby Dick porque eu não sou uma pessoa que tem uma obsessão por baleias. É isso. Essa é a minha contribuição desse episódio. Não, mas pro Caleb, eu acho que você vai gostar quando você voltar. Eu gosto muito desse livro. E eu te perdoo, Ju. Tá tudo bem. A gente ainda pode ser amigas. Mas o livro de hoje não é Moby Dick, né? A Bá, que muito generosamente mudou a sua escolha para o alívio, suspiros, né, deste podcast, deste time aqui. Inclusive, ainda nem apresentamos a Bá, né? Esse episódio está caótico aqui. Vocês já escutaram, mas vamos aqui pela ordem nas apresentações. Bá, se alguém não te conhece, você inclusive já participou aqui de outros episódios, né? Mas para quem não te conhece, quem é você? Como faz para te seguir na internet? Onde te encontra? Fala tudo aí, amigo. Bom, meu nome é Bárbara e eu sou jornalista, mas eu na internet, assim, virtualmente conhecida como B de Barbárie. Eu tenho um canal no YouTube e um Instagram. Aí os dois são B de Barbárie, né? Só que no Instagram é tudo junto sem acento, no YouTube separado com o devido acento. Então, acho que fica fácil de me encontrar por lá. E, eu acho que eu participei aqui do episódio do Quarto de Giovanni, o de Obsessões. Teve mais algum? Eu tenho a impressão que teve mais um. Eu tenho a impressão. Eu acho que teve mais um, mas eu não tô lembrando. O último acho que foi de Obsessões, né?
mas eu tenho quase certeza que teve mais algum. É a idade, né, gente? Já vê que a geração aqui tá envelhecendo. É isso, mas assim, escutem esses episódios antigos também, quando vocês já tiverem zerado os episódios. Voltem lá lembrando que sou eu. O de obsessões é ótimo. A Bach falou da sua obsessão por Shakespeare quando era adolescente. E eu acho que eu comentei do Rio da Hilst, né? Porque eu tenho uma costume de falar assim, quero que ela dure pra sempre. E aí eu leio um gênero dela inteiro em sequência, assim, que é pra ir contra mim mesma, né? Eu li a poesia dela em um mês e eu li toda a prosa dela em um ano. Então, tipo, não tá me ajudando. Mas vamos chegar em Hilda, né? Mais para frente, quando a gente for falar do livro desse episódio. Antes, Bah, a gente queria falar um pouquinho de você, né? Da sua trajetória. Então, vamos começar com Pequena Bárbara, Bah criança. Como é que foi para você? Como é que você começou a ler? Como é que você adquiriu o hábito? Você tinha pais leitores? Como é que isso chega para você? Então, eu acho que quando eu era bem pequena, eu não era uma leitora, não ficava empolgada com os livros, mas eu era aquela aluna que lia o que eu tinha que ler para a escola, assim. Então, de livros infantis eu lembro muito desses, né? Até porque na minha escola era uma roda de leitura que a gente tinha que apresentar. Eu lembro principalmente de um homem que colecionava caixas e do Nós, da Eva Funari, de quando eu era bem pequenininha. Mas eu acho que eu só comecei a gostar de ler mesmo lá com os meus, sei lá, talvez 10, 11 anos. Na verdade, quando eu fui alfabetizada, com 7 anos, meus pais me deram um Pequeno Príncipe. Aquela coisa assim de, tipo, pais que não são leitores, mas acham muito bonito e querem incentivar. Só que eles também têm né? Eles estão limitados nos títulos que eles podem me dar. E aí eu lembro que meus pais me deram Pequeno Príncipe, eu li, e aí eu tinha aquela coisa de ler todo ano, né? Porque era o livro que era meu. Passei por Harry Potter. Mas aí chega na famosa história do Shakespeare, da obsessão do Shakespeare. Eu tinha uma professora que ela deu pra gente o Shakespeare da coleção Reencontro. A Megera Domada e o Sonho de uma Noite de Verão. E aí eu fiquei enlouquecida. Eu falei, meu Deus, isso é incrível. E aí eu acho que eu virei uma leitora meio açougueira por causa de Shakespeare, né? Porque aqueles finais em que todo mundo morre assim no salão, eles me impactaram desde nova. E aí foi muito divertido, porque eu cheguei pro meu pai e falei que eu queria ler Shakespeare, ele não é um leitor, ele passou no sebo e me trouxe Shakespeare em peça, né? Para quem não conhece, a série Reencontro, ela transforma em prosa, ela traz para um público mais novo, né? Então não tem essa densidade. E aí eu comecei a ler, tipo, foi muito engraçado, porque eu li Romeu e Julieta sem saber o spoiler do final, porque eu era muito pequenininha, sabe? Tipo, se eu tinha ouvido falar, eu não sabia. Foi incrível, eu achei a coisa mais bonita que eu já tinha visto na minha vida, sabe? Mas difícil pra caramba. As minhas primeiras edições tinham muitas marcações, assim, de uma criança perdida no que estava acontecendo naquilo. E eu sempre acho que fui uma leitora que falava assim, eu gosto disso, então eu vou ler muito. E aí eu comprei vários e vários e vários livros do Shakespeare, e aí fui pegando gosto. E aí eu também acho que quando eu criei o canal, foi uma nova onda, né? Porque eu acho que quando a gente lê, mas não consome conteúdo, não produz conteúdo, acho que a gente conhece menos, né, os títulos que estão disponíveis. E acho que a gente conhecendo mais, a gente quer ler mais, né? A gente, tipo, entra nessa pira de querer começar novos, assim, acho que não é nem de terminar, é querer de começar mesmo livros novos, né? E aí foi só aumentando, só. Agora eu tô naquele momento em que se entrar mais livros em casa, tenho que sair eu. Minha avó falava isso pra mim. Toda vez que ela vem em casa, ela fala isso pra mim. Ju, você também leu Shakespeare, né? Era dessa série também, dos reencontros, Ju? Você leu adaptado também, não foi? Que você falou do Sonho de uma Noite de Verão? Foi do série Reencontro. O meu irmão, ele estudava numa escola aqui em São Paulo, escola de aplicação, que é dentro da USP, né? E eles liam muita coisa. E aí ele lia muita coisa da série Reencontro. E aí, depois que ele lia pra escola, eu lia, porque a escola que eu estudava não dava livros e tal. E, cara, eu li Sonho de uma Noite de Verão acho que umas 10 vezes seguidas. Eu acabava e voltava, acabava e voltava, acabava e voltava, porque eu não tinha muito livro também, né? E eu lembro que eu tava numas férias, assim, e eu, tipo, não parava de ler, assim, eu lia, sabe, assim, bem criança, de novo, aí volta, de novo, assim. Quando que seu pai comprou as obras do Shakespeare? Quantos anos você tinha? Eu tava, acho que na sétima série, sétimo ano.
O que que é isso em idade? Eu tenho uns 13, 12 anos aí, por aí. Todo pai acha que o filho é gênio, né? Mas se você vai comprar Shakespeare, cara, você vai assim, você vai, nossa, cara, olha, o cara sai falando até no ônibus, assim, não, mas minha filha aqui, ó, vai ler Shakespeare. Eu fico imaginando mesmo, porque assim, ainda às vezes a gente lê uma coisa muito inteligente que os nossos pais, tipo, não conhecem aquilo, né? Mas, tipo, Shakespeare é meio que universal, não tem como falar que nunca ouviu falar de Shakespeare. Então eu super imagino meu pai fazendo isso. Eu lembro quando eu era pequena que os meus pais falavam, não, a minha filha, ela lê 100 livros por ano. Eu não chegava nem perto, eu não lia nem 20. Eu ficava tipo, de onde vocês tiram esses números? Mas eu apenas deixava, né? Porque daí eu já fui construindo a minha fama desde jovem, assim. Se vocês forem fazer uma biografia minha no futuro, as fontes vão dizer isso. Oba, qual que era o seu Shakespeare favorito naquela época? Então, curiosamente, eu li a Megera Domada e o Sonho de uma Noite de Verão pra escola, e eu abandonei a Megera Domada, não gostei. Aí quando eu gostei do Sonho de uma Noite de Verão, eu voltei e falei, não, tem que ser bom esse. E ele foi meu favorito por muito tempo. Mas hoje, tipo, não hoje, mas depois que eu li essa primeira leva do Shakespeare, o meu favorito era Otelo. Eu era muito apaixonada por Otelo. E aí, a criança também é presunçosa, né? Quando ela é muito elogiada pelos pais. Uma vez eu discuti com um professor de literatura que disse que a melhor obra do Shakespeare era Macbeth. Eu levantei a mão para dizer que não era. Eu falei, não, Otelo é muito melhor. E a gente teve uma discussão, assim, no meio da aula de literatura, assim, tipo, só nós dois, todo mundo sem saber o que estava acontecendo, sabe? Eu falo, gente, como o pré-adolescente é pretencioso, né? Não, eu fico imaginando o professor, né? De tipo, o que é essa pirralha? E ela acha que leu Shakespeare, né? Tipo, e aí você, tipo, discutindo com o professor, assim, sempre acontece essas coisas na nossa juventude. Não, a minha sorte é que esse professor, ele era muito desconstruidão, assim. Eu lembro até hoje, porque ele dava aula de literatura, que ele fez uma prova que eu errei uma pergunta, e aí ele tava corrigindo, eu falei, não, mas eu acertei essa aqui. Aí ele falou, então me explica. Aí eu expliquei tudo e ele mudou minha nota porque eu realmente sabia. Então, tipo, ele era aquelas pessoas legais, assim, sabe? Tipo, mais legais que a gente merece. Então, eu continuei tirando notas altas na matéria dele sem ter que agredir ele pra isso. Mas, Bah, você falou que você teve que ler para a escola? Você leu Shakespeare para a escola? Como que funcionou isso? Sim, mas era adaptação, né? Infantil. E aí era mais uma leitura pensando no enredo, né? Não estava privilegiando tanta forma, a questão do teatro. Curiosamente, eu não me lembro se a gente teve prova ou trabalho sobre esses livros em específico. Mas eu acredito que sim, porque a escola que eu estudava ela era bem quadradinha, assim, para essas coisas, sabe? Mas é que na escola que eu estudei, por exemplo, eu fiz prova de Medea, do Eurípides, tipo, antes do ensino médio. No ensino médio, eu li Cem Anos de Solidão em espanhol. Tipo, foi o meu primeiro livro latino-americano, foi Cem Anos de Solidão em espanhol. Olho pra trás e penso, desejo isso pros meus filhos? Talvez não, assim, sabe? Tipo, fico imaginando que quem odiava a literatura devia se sentir muito mal, mas eu me aproveitava muito da situação, né? Tipo, como eu gostava, era bom pra mim. Mas eu não me lembro se a gente fez prova. A gente lia uns livros difíceis, a gente teve que ler Germinal também antes do ensino médio, que é um livro que eu nunca terminei, inclusive. Esse eu nunca terminei. Não, Lu, você falou esse negócio de estudar Shakespeare na escola. Eu estudei numa escola particular uma época, até a 7ª série, que tinha aula de teatro. A professora de artes dava aula de teatro. E aí teve um semestre que ela cismou que a gente ia fazer adaptações do Shakespeare. Ela dividiu a sala em grupos, e aí ela dividiu e deu peças para as pessoas adaptadas, obviamente, e não era da série Reencontro, era uma bem mais infantil. E aí eu fui o rei de Macbeth, ou seja, eu entrei, falei uma fala e em seguida eu fui assassinada. Assim, basicamente. Essa foi toda a minha vida teatral. Eu fui o rei de Macbeth que fui assassinado na primeira cena. Hoje, os grandes atores, eles sempre ganham Oscar por cenas de morte. Eu acho que você teve a melhor cena, acho que você teve um lugar de destaque, na verdade. Você achou que não era, que seu papel era pequeno, mas na verdade era o momento Oscar, sabe?
Devia ter estribuchado um pouco mais, talvez seria lembrada dentro, né, do ambiente escolar, mas eu só fiquei quietinha e fui esfaqueada mesmo. E você lembra de alguma leitura da escola dessas que foi muito legal para você, Bach? Além do Shakespeare, né? Alguma coisa que você tenha lido que tenha te marcado nessa época? Então, como eu gosto das tragédias, eu acho que era um pouco menos, assim, né? O Medea foi um que marcou também. Acho que ela é uma das primeiras experiências que eu tenho com, talvez, esses cruzamentos de barreiras morais que a gente tem, né, na sociedade. Aí, então, foi lá e matou as crianças, né? São coisas que a gente não tá muito acostumada a ver. Então, eu acho que foi muito impactante pra mim. Eu gostei muito. Mas acho que esse é o que mais me vem à mente agora. O 100 Anos de Solidão, que não tem como esquecer. Eu li durante um ano inteiro, né? Eu acabei dando um spoiler da minha resposta antes disso, né? Mas é porque eu fui falando os que eu lembrava, assim. E eu acho que, nesse sentido, é muito curioso, porque acho que as pessoas desacreditam muito da possibilidade de você aprender e gostar de ler por livros da escola, né? Tem essa falácia de que, não, a escola não forma leitores. Eu acho que forma, né? Eu acho que pode ser melhorado pra caramba. Isso pode ser feito de um jeito muito melhor, né? Mas é um espaço muito propício para isso. E eu acho que também o Dom Casmurro, né? Porque essa experiência, a primeira experiência de você desconfiar de te contarem que você pode desconfiar desse narrador, né? Essa relação que você pode ter, que eu acho que é muito gostoso de descobrir quando você é mais novo, assim, também, né? Tipo, falar, então ele pode estar mentindo pra mim, tipo, eu posso estar vendo as histórias pela metade, eu posso estar tendo metade da informação. E, isso também aconteceu quando a gente leu O Gato Preto, do Poe. A gente leu o conto e a professora propôs que a gente tentasse mudar a história de ordem para tentar descobrir se ele estava mentindo pra gente, tinha alguma incongruência, assim, né, na história. E aí foi bem divertido, foi esse exercício de entender que o narrador tem muito jeito de te levar para onde ele quer, né? E eu gosto muito até hoje, assim, de quando os livros fazem isso comigo. Acho que eu gosto dessa brincadeira. Depois, então, em seguida você já foi para a faculdade. Como que você escolheu o jornalismo? O que você gostava de ler? Se tinha alguma coisa na época da faculdade, você já tinha costume de ler reportagens, não ficção? Como é que foi essa sua relação com a não ficção? Então, eu pensei por muito tempo e eu carreguei até o final, né, do ensino médio a vontade de fazer letras. E eu queria muito ser professora de literatura, era esse o plano. E eu lembro até hoje um momento em que eu questionei isso e que eu acho que ruiu, que foi um professor de literatura que eu tive no 3º ano. Ele deu uma aula de Macunaíma incrível, assim, né? E aí eu sempre fui aquela pessoa chata que eu ia atrás dos professores depois da aula para falar sobre a matéria, né? Principalmente das matérias que eu gostava. E eu fiz isso com esse professor. E aí eu não, porque eu adorei sua aula de Macunaíma e tal. E ele virou e falou assim, eu vou te falar isso porque eu sei que você gosta muito de ler. Eu acho Macunaíma um porre. Esse é um dos piores livros que eu já li na minha vida. Mas eu dou aula de Macunaíma há 10 anos. Se não parecesse que eu gosto, é porque eu sou um péssimo professor. Ele não me dissuadiu da ideia de ler Macunaíma. Tá aqui, eu pretendo ler. Eu comprei depois da conversa com ele. Então, ele não abalou esse desejo. Mas aí eu fiquei pensando. Aí que eu parei pra fazer matemática, assim, de tipo... Ele dá aula pra 5 turmas, que tem que ler os mesmos livros. Então ele dá as mesmas aulas. E assim, tipo, com sorte, a lista do vestibular muda e ele consegue trocar de assunto, sabe? E eu sou uma pessoa que eu odeio coisas repetitivas, assim, me incomoda muito. E aí eu entrei em curto-circuito, assim, sabe? Tipo, eu falei, meu sonho de dar aula acabou de ser destruído, né? E aí eu acho que o jornalismo sempre pairou ali próximo, né? Porque teve uma fase em que eu achei que eu ia ser uma escritora também. Que foi a fase na adolescência em que eu decidi que eu ia ler Bukowski e que eu ia tomar cerveja e escrever os meus livros, né? E aí eu escrevia poemas no Tumblr. A minha carreira ia ser solidificada ali. E aí eu acho que tem um pouco desse flerte, assim, né, com a escrita em algum momento. E aí era muito engraçado, porque eu não conseguia escrever histórias, eu conseguia escrever trechos. E aí o que eu fazia? Eu escrevia trechos, depois eu quebrava em poema, sem nenhum sentido, só pra dizer que eu tinha feito alguma coisa, assim, né? Eu olho pra trás e falo, meu Deus. E aí eu acho que essa coisa do escrever tava sempre por perto, mas nunca tinha sido não ficção. E aí eu comecei a me interessar muito
talvez pela proposta do ser repórter, né? Que aí eu acho que é um outro quebrar a cara também na faculdade, né? Que a gente descobre que o ser repórter não existe mais, como a gente idealiza. E eu acho, assim, eu espero que ninguém que esteja ouvindo isso aqui esteja, tipo, acabou de passar na faculdade de jornalismo. Mas eu acho que a faculdade de jornalismo, como um todo, ela tem muitos problemas estruturais, assim. Eu não gostei muito de ter feito jornalismo. Eu sobrevivi à faculdade de jornalismo, porque eu falei, não, eu vou ser jornalista lá no final, vai dar tudo certo. Mas, assim, eu procurei outros cursos, procurei outras faculdades, e eu achava os mesmos problemas conversando com os alunos, sabe? Eu não encontrava o que eu queria. E aí eu acho que eu acabei gostando muito mais das matérias eletivas, né? Então eu fiz umas eletivas de livro-reportagem, de jornalismo literário, sabe? Então eu chegava mais cedo na faculdade para fazer essas matérias, né? Que uniam as coisas que eu gostava. Acaba que hoje também eu não sou nenhum dos dois, né? Porque eu trabalho com mídias sociais na minha vida. Então eu não produzo longos textos, longos materiais. Mas é interessante, porque o que eu queria como jornalista, que é a parada de cada dia tá vendo um assunto novo, tá sempre, tipo, me expondo a assuntos diferentes, é uma coisa que completamente acontece, assim, né? Então, às vezes, por exemplo, agora tem o PL 490, né, das terras indígenas. Eu não sabia nada sobre isso, e aí eu tive que pesquisar tudo para fazer um texto minúsculo, mas eu fico feliz porque agora eu sei, sabe? Tipo, eu sinto que isso faz com que o meu conhecimento esteja sempre muito em movimento. E é isso uma coisa que eu gosto muito. E é o que eu não queria, né? Tipo, me acomodar, porque eu ia dar a mesma aula há 5 anos. Não tem como dizer que a gente vai, não tem como propor, não, eu vou ser inventivo, todo ano eu vou mudar a aula, sabe? Talvez seja ser mais idealista, né? A gente cria novos projetos, a gente quer fazer outras coisas. E aí, vocês não perguntaram, mas eu vou falar. Como eu demorei para conseguir um emprego, eu estava muito ansiosa para fazer alguma coisa também com a minha faculdade. Porque quando eu entrei no jornalismo, eu achei que eu ia ser, nossa, uma jornalista de impresso, sabe? Eu vou escrever as minhas matérias e fazer os retratos. E aí eu me apaixonei por rádio e TV, eu me apaixonei, eu não acreditava, assim, sabe? Tipo, quando eu tava lá, eu tava empolgada, apresentando os programas, eu falei, gente, eu gosto disso. E aí, nessa época, eu tava vendo alguns vídeos no YouTube, e aí o meu ex-namorado, que inclusive é o excelentíssimo que deu o nome do canal, a isso eu tenho que agradecer muito, porque eu sou péssima com títulos, ele falou, por que você não faz um canal? E aí foi assim, tipo, foi coisa de 1 mês e meio, de tipo, ele deu a sugestão e eu já tava, tipo, soltando o primeiro vídeo, assim, sabe? Tipo, porque aí eu tinha muito tempo livre fora da faculdade, e eu falei assim, é isso que eu vou fazer um canal de literatura. E aí foi também muito bom, né? Porque eu aprendi a parte técnica, por mais que seja básica, de edição, de organização. E foi um jeito de juntar, né? O que eu estava aprendendo no jornalismo com as letras que eu não fiz. E aí fui encontrando esse meio termo aí entre os dois. Não, mas de fato, sobre a faculdade, eu não sei qual foi a que você fez, eu fiz PUC, né, e tinha muitos problemas, e eu só fui gostar de ter feito faculdade de jornalismo depois, no último ano, que eu falei, puta, eu vou sentir falta dessa palhaçada aqui, porque os anos anteriores eu falava, por que Deus eu vim fazer essa faculdade, sabe assim? É óbvio que eu queria também fazer grandes reportagens, eu tinha essa vontade, mas eu falava, gente, nada faz sentido, porque você é um pouco assustador no jornalismo, porque você tem matéria de tudo, né? Então você tem sociologia, você tem um semestre de filosofia, então você vira especialista em superficialidades. E aí, se você quiser alguma coisa, você que vai atrás, filho. É tipo isso. E isso me deixava um pouco chateada, mas depois eu gostei muito. E eu acho que hoje em dia eu sei falar muita coisa, tipo, abobrinha, graças ao jornalismo. De tipo, nossa, como é que você sabe disso? Eu não sei como é que eu sei disso. Eu sei lá. Eu acho que, inclusive, bizarramente, tem um livro do Gabriel Garcia Marques que eu não vim fazer um discurso. E que ele fala sobre o curso de jornalismo. E, tipo, em 62, sei lá. E eu fiquei, tipo, gente, os mesmos problemas que a gente tem aqui, sabe? Mas é porque eu acho que ele traz uma coisa que é o quanto o jornalismo, ele tem uma mistura de teórico e prático que é muito difícil de você conciliar nesse horário, né? Então, eu fiz na Metodista em São Bernardo.
Então, tipo, é uma faculdade que privilegia muito a experiência. Então, tipo, a gente tinha espaços de redação, a gente tinha lugares de gravação. E nesse sentido era muito legal de você ter uma experiência vendo tudo acontecer mesmo, né? Não ser teórico só. Mas tinha coisas que eu tinha certeza que a gente estava fazendo sem ter tido uma base antes, assim, sabe? Tipo, jogaram a gente aos corvos, né? É engraçado isso, eu vi falar muito bem da Metô e acho que na minha época, a Casper era muito boa também, porque aí depois a Casper entrou numa crise eterna e até hoje tá sem dinheiro e tudo mais. Mas de ter essa coisa prática, porque na PUC eu tinha muita teoria, eu tinha ótimos professores teóricos e a parte de laboratório boa era de texto. A de rádio e TV era tipo assim, você fazia a filmagem e aí você dava pro técnico e o técnico que fazia as edições. Porque jornalista não faz edição. Olha que coisa bizarra, assim. Então eu nunca aprendi a editar vídeo, por exemplo. Ou editar rádio, que a gente tinha uma matéria de rádio também. A gente dava pro técnico e falava, ó, eu quero esse minuto, essa minutagem aqui, faz o efeito tal, e aí o cara fazia pra mim. Bizarro, né? Na Metodista, tipo, a Metodista ela é 5 estrelas pelo MEC, tipo, ela tem uma boa estrutura e tal. Não sei como ficou depois, porque quando eu saí da Metodista, eu tava entrando numa crise. Quando eu fui fazer a minha banca, eu quase não consegui banca, porque a gente queria uma banca só de mulheres e simplesmente todas as professoras tinham se demitido. Mas assim, quando eu fiz a faculdade, eu percebi que tinha muita coisa realmente prática, só que algumas questões, por exemplo, trabalho de texto, a gente não tinha com tanta qualidade. Então, eu sentia que tinha um desnível, sabe? A gente já tava ali na frente produzindo, e às vezes eu pegava os textos e falava, gente, esses textos não tão bons, sabe? Tipo, nem sei dizer por quê, porque talvez precisasse ter uma percepção mais aguçada, mas eu conseguia ver que não tava bom ainda. Mas, pra você ter uma ideia, teve um... E aí, você falou, né, no final, no penúltimo ano do jornalismo na Metô, juntaram-se as turmas e redividiram, assim. Porque depois eles separaram por ordem alfabética, foi uma coisa muito doida. Porque foi muito desnivelado o quanto saiu gente de uma turma só. E aí, a gente teve que fazer um programa inteiro de televisão, só a gente. Então a gente gravava as externas, a gente gravava as colunas, a gente produzia os roteiros, a gente editava, só que era assim, cada um tinha a sua devida função. Então tinha quem produzisse a lauda e tinha quem editar. Às vezes que a gente fazia edição, por exemplo, tem um editor lá, se você quiser usar. Você tem que agendar ele de edição, só que o aluno acompanha, né? Então ele faz a edição junto com o técnico. Então era bem legal nesse sentido, assim. E acho que até por isso o sonho do impresso ficou para trás. E você lia bastante livro-reportagem? Você tinha algum autor, alguma autora que te chamava atenção naquela época? Hoje em dia você ainda lê bastante? Então, eu brinco que eu não devia ter diploma de jornalista porque eu não li nem o A Sangue Frio do Capote, que é praticamente uma hora obrigatória. Mas eu li, principalmente, tipo, a gente teve, como eu falei, né, tipo, eu fiz várias eletivas. Então eu seguia muito os roteiros dessas eletivas. E aí eu lembro que o primeiro autor, um dos meus professores favoritos de jornalismo, era gente, eu não lembro nem a matéria que ele dava agora que eu tô pensando, mas eu adorava o Roberto. Ele deu aula pra mim, tipo, na primeira semana, e ele chegou com uma mala de rodinha com livros, assim, e começou a falar e tirar livro. E aí, tipo, os cadernos da aula dele são todos com uma listinha, assim, do lado das indicações de livro. E eu lembro que dessa primeira aula eu peguei para ler o Vida e Obra do João do Rio. E nossa, eu fiquei apaixonada. Eu não fui ler depois as obras do João do Rio, mas eu fiquei apaixonada pela pessoa dele, assim, sabe? Foi tipo a primeira coisa que eu ganhei da faculdade, assim, literariamente falando. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu nunca teria ido atrás as outras menções que eu vi do João do Rio na vida, né? Então sou muito grata a esse professor por isso. Eu tô agora com o de crônicas dele aqui pela Global, então vai acontecer essa leitura aí. Mas eu li também muitos perfis, assim, tipo da Piauí, que tem alguns que são compilados em livros, né? E aí a gente ficava debatendo longamente perfis de pessoas horrorosas, assim, né? E é muito curioso, porque a gente tá muito acostumado a achar que a gente vai fazer o perfil de quem a gente gosta, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, esse trabalho muito bem feito de pessoas que claramente são odiosas, a gente fala, pô, isso é um bom trabalho, né? Tipo, a pessoa tá fazendo isso
tá, tipo, mergulhando na vida de uma pessoa que provavelmente ela despreza, assim, né? Então eu admirava demais. E a Eliane Brum, não tem como não falar, né? Acho que a Eliane Brum foi uma das autoras que eu mais li na faculdade, por N motivos, assim, mas sempre que precisava de alguma referência, a gente encontrava no material da Eliane Brum, então foram textos que eu fiquei mais próxima. Mas eu ainda quero ler alguns clássicos, assim, tipo Capote, o Medo e Delírio em Las Vegas, o Hiroshima, do John Hershey, são aqueles da listinha, assim, pra sempre. Um dia eu vou ler isso aqui. Então, voltando, a questão do canal, né? Que você falou que começou já na faculdade de jornalismo, né? A fazer o canal. E como é que foi esse começo para você? Como é que foi entrar no BookTube, né? Surgiu aí agora que tem que rolar suruba, não sei se você viu essa nova treta que rola suruba aí. Como é que foi para você entrar? Se você já acompanhava canais, como é que foi? A pergunta, Bá, é com quem você fez suruba para poder entrar no BookTube? Aqui é jornalismo verdade. A pergunta é muito mais triste. A pergunta é por que ninguém me convidou para uma suruba? Porque foi esse o pensamento que eu tive. Eu só queria levantar aqui só uma passagem que a Bá falou, que ela falou, quando o ex-namorado deu a ideia, em 1 mês e meio eu já tava fazendo vídeo. Então, assim, foi uma ascensão muito meteórica, assim, né? Então eu só queria deixar essa dúvida aqui. Tem suspeitas, né? Tem lebre aqui. Não, então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de começar coisas. Porque nesse sentido, eu sou o estereótipo da virginiana que quer planejar tudo, planeja e nunca coloca em prática. Então, no começo eu coloquei alguns empecilhos, assim, não, mas eu não sei editar, mas eu não tenho equipamento e não sei o quê. E aí esse meu namorado falava, ele falava, faz e aprende fazendo. Se der errado, você apaga. E aí eu comecei a fazer. E aí foi bem isso, assim, tipo, quando eu vejo meus vídeos antigos, eu falo, gente, eu cortava tantas respirações que eu parecia um robozinho, assim, mexendo na tela, aquela qualidade ruim. Eu tava fazendo transição capilar quando eu comecei a fazer os vídeos. Então aquele cabelo que não é liso, não é cacheado, o meu cabelo tava raspado na lateral e tava crescendo. Eu acho que tem uns vídeos, assim, que dá pra ver, tem uma bolinha de cabelo no canto, assim, na cabeça. Eu olho e falo, gente, como você tinha coragem, sabe? Mas eu fui aprendendo nesse processo e eu também tenho muito carinho por esses vídeos todos, assim, né? Então eu dou risada, mas eu acho que eu só apaguei vídeos porque me apontaram que eu tinha dado alguma informação errada, assim, tipo, que comprometia o vídeo mesmo, né? Acho que foi um vídeo só que eu apaguei, mas o resto tá tudo lá, assim, tipo... Acho que por mais que eu mude de ideia, aí é mudar de ideia mesmo, vai ficar lá, né? É um registro também, né, do que eu pensava naquela época. E eu acho que, tipo, no começo eu achava que ia ser meio... eu vou fazer vídeos, e aí eu vou comentar no vídeo de alguém, nós vamos virar amigas e a gente vai dançar uma ciranda. Porque as pessoas ficam se referenciando, né, no BookTube. E eu falava, nossa, não vou fazer muitos amigos. Eu acho que demorou um pouco mais, mas muito porque no começo eu não saía também, não ia para muitos eventos. E aí quando eu comecei aí, eu comecei a conhecer as pessoas pessoalmente, começou a fazer mais sentido. Eu comecei a conhecer a Luana depois da Bienal, né? Tipo, no pré-Bienal de 2018. Então vai tendo essas coisas, né? Tipo, que a gente vai descobrindo no processo. Mas não sei. Eu nunca imaginei que eu ia estar com o canal 4 anos depois. Se vocês me dissessem que eu tava, tipo, nossa, 7 mil inscritos, eu ia falar nunca. Assim, não consegui imaginar. Eu achei até que seria uma coisa talvez passageira, sabe? Que quando eu conseguisse um trabalho, não fosse conseguir levar pra frente, e aí fosse parar. E nunca aconteceu, assim. Eu já reduzi com a quantidade de vídeo. Já passei um tempo sem publicar, assim, tipo, falei assim, não, preciso de um tempo pra conseguir organizar as coisas. Mas é estranho, assim. Hoje em dia eu sinto que se eu não gravar, se eu não registrar, eu vou sentir falta disso depois. É muito engraçado, porque o YouTube pra mim hoje tem muito esse fator registro. Eu acho que... Primeiro que eu acho que eu aprendi a elaborar o que eu penso dos livros falando pra tela, assim, né? Tipo, quanto mais eu li e fui tentando explicar pros outros, eu acho que eu aprendi a ler algumas coisas que eu não sabia ler. E aí eu vejo vídeos antigos meus, eu vejo, tipo,
roupas antigas ou lugares antigos que eu passei. E eu acho maravilhoso ter esse registro. E no Instagram eu acho que conta um pouco mais a participação das pessoas, né? Porque o Instagram tem um contato mais direto. Então, por mais que eu responda a todo mundo no YouTube, não é a mesma coisa que o pessoal que chega no Instagram. E às vezes eu passo, tipo, muito tempo, assim, horas conversando com aquela pessoa sobre um único assunto, né? E aí eu sinto falta disso, sabe? E não é achar que se eu deixar de publicar eu vou perder a amizade com quem eu já tenho. Mas eu penso, esse lugar que me trouxe tanta gente maravilhosa, tipo, eu tô abrindo mão de conhecer mais pessoas incríveis no momento em que eu parar de estar aqui, sabe? Então eu acho que é muito isso que me faz querer continuar publicando, né? E fora que a gente tem uns gostos estranhos, né? A gente não pode ficar dando muita sorte, assim, de falar assim, ah, não, vou parar de publicar e eu super vou achar gente que gosta de um livro muito estranho que eu vou encontrar por aí pra trocar uma ideia sobre ele. A gente tem que ser realista também na vida. Oba, eu de curiosidade aqui, eu fui mexendo no seu canal, né? Pra olhar os primeiros vídeos aqui. E aí, tipo, pelo menos o primeiro vídeo que apareceu aqui pra mim, de mulheres para ler. Cara, desde que eu te conheço, você sempre foi uma pessoa muito incisiva, assim, nas suas opiniões, você fala muito sobre leitura de autoras mulheres, você tem toda uma questão de autores mais diversos, e é engraçado, porque o seu vídeo mais antigo que eu procurei aqui já tem um pouco disso. Quando que você cria essa consciência, assim, quando que você atrela isso, quando que você começa a pensar nas suas escolhas de leitura, como é que funcionou isso pra você? Então, é legal porque eu acho que o canal tem muito a ver com isso. Porque eu acho que eu não... Como eu lia bem menos, não tinha tanto compromisso, eu acho que criar o canal, criar um Instagram literário, qualquer meio de produzir conteúdo, de certa forma, te traz um registro mais visível do que você tá lendo, né? Você começa a perceber quantidades, qualidade, tamanho, você começa a perceber os seus padrões de leitura, né? A partir daí. E quando eu tava pensando em fazer o canal, eu já tava, tipo, acho que assim, aquela jovem que acha que é feminista, mas ainda não sabe de nada, tadinha. E eu tava, não, vou colocar meu primeiro vídeo no dia 8 de março, vai ser super legal e tal. E eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí eu caí numa hashtag, que eu acho que era Mulheres para Ler, eu acho que eu vi no canal da Yara Piccolo. E aí eu entrei, tipo, pra ver todos, assim, sabe? E eu lembro claramente desses números, tá? Isso faz 4 anos. Eu peguei minha estante, peguei todos os livros não lidos, porque como aqui a estante tem uma parte em cima e uma parte embaixo, eu deixo os não lidos embaixo, que é mais fácil de pegar. E eu peguei todos os não lidos e eu contei quantos eram de homem e quantos eram de mulher. Eu tinha 40 livros e 4 eram de mulher. E aí eu falei, ué, eu acho que a teoria não funcionou na prática. E aí eu fiz essa TBR com os únicos 4 livros de mulher que eu tinha aqui, eu acho que eu conto isso no vídeo. E eu me propus a, naquele ano, ler mais mulheres do que homens. E aí, nesse ano, foi aquela coisa, assim, de ter um esforço, de descobrir as mulheres que eu gostava, porque eu já sabia que eu gostava de Shakespeare, que eu gostava do Machado de Assis, sabe? Mas, e que mais, assim? Eu tinha lido Harry Potter, eu tinha lido Crepúsculo, mas já tinha lido todos delas, sabe? Tipo, não tinha mais o que explorar ali naquele momento. Então eu falei, tá, eu vou ter que descobrir o que eu gosto. E aí eu comecei a ir atrás, né? Tanto que eu acho que eu comecei a pegar esse negócio de ler de autores mais diversificados. Porque antes eu lia quase todos os livros do mesmo autor. E aí eu comecei a procurar mulheres. Nesse ano, em 2017, acho, eu consegui ler mais mulheres que homens. Mas ficou perto e teve muito esforço. Eu lembro que teve muito esforço, assim. De, tipo, ler um homem e aí ter que, tipo, me lembrar de não pegar o próximo pra poder comprar um de mulher e poder equacionar na balança. No ano seguinte, tipo, a cada 2 meses eu parava pra fazer as contas e já tava batendo, sabe? E aí hoje em dia eu não olho mais pra isso, assim, né? Agora, no meio do ano, eu vou fazer as minhas medições, né? De, tipo, quais países eu li, porque aí eu fui ampliando, né? A pessoa gosta de tabela, gosta do PowerPoint. E aí eu quero saber quais livros eu li, qual o gênero dos autores, qual a sexualidade, se eu li pra clube, se eu li por mim, eu organizo tudo isso. Só que eu vou fazer isso agora, né, no meio do ano. E eu não faço ideia, mas eu vou chutar que de novo vai dar mais mulheres sem eu ter pensado, assim, né? Eu comecei a me interessar muito mais, talvez, por isso, assim. Naturalmente eu me identifico mais com essas autoras e vou consumindo naturalmente pelo desejo, né? E aí agora
a gente vai achando novas vontades, né? Agora eu tô na fase literatura latino-americana, e aí qualquer mulher latino-americana que passa na minha frente, eu já quero saber sobre o que é, né? Eu acho que foi perfeito isso que você falou do canal dar essa resposta, assim, pra gente, dar essa visibilidade das nossas leituras, né? Porque eu sempre falo isso, que o meu canal, ele me trouxe método, né? Hoje em dia, eu tenho um fluxo de leitura, eu leio, aí eu penso sobre, aí eu crio conteúdo, e aí eu planejo as próximas leituras. Quando você é um leitor sem método, talvez você não pare muito para pensar sobre o que você está lendo, né? Esse questionamento nem sempre vem de uma forma tão natural. Você nem sabe dizer se você lê mais homens, mais mulheres, autoria indígena, sei lá, quantas outras diversidades você tem por aí. Essa reflexão é mais difícil, né? Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que é toda neutralidade manifestada esconde uma escolha. É uma frase assim, né? Mas ele quer dizer que toda vez que você diz que você não escolhe algo é porque tem alguém escolhendo, né? E é muito disso, né? A gente sabe como o mercado funciona, como as publicações funcionam, não só no Brasil, né? No mundo. Então, eu acho que é um pouco dessa... Isso é uma coisa muito legal, né? Nós nos tornamos responsáveis de verdade pelo que a gente lê. Claro que a gente pode escolher não ligar para isso. É uma escolha individual. Mas eu acho que quando a gente consegue visualizar essas leituras, a gente pode decidir tomar uma consciência em cima disso e organizar de alguma forma, né? Isso que você falou do método, eu acho que é exatamente isso, assim, que eu sinto. Porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu formulo os meus pensamentos muito verbalmente. Então, assim, tem amigos meus que sabem que eu vou contar a mesma história 4, 5 vezes, porque eu não tô contando pra eles, eu tô pensando comigo e tentando fazer a situação funcionar, né? Então, eu tenho certeza que eles desligam e sabem que eu sei que eles desligaram. Eu preciso do interlocutor ali pra falar em voz alta, né? E eu acho que isso foi uma coisa que o canal me ajudou também. Porque às vezes eu falava, nossa, eu amei esse livro. E eu parava na frente da câmera e eu falava, tá, mas por quê? O que é exatamente? E aí eu não sabia explicar. E aí, eu não costumo ver muitos vídeos de resenha ou ler resenhas antes de gravar a minha. Mas nesses primeiros momentos em que eu tinha essas dificuldades de encontrar as palavras, de saber o que eu queria falar, eu procurava muito. E aí eu falava, gente, é isso, sabe? E aí eu juntava as ideias e eu conseguia compreender o que eu tinha achado, assim. E aí eu acho que isso também, com o tempo, você passa a identificar isso nos outros livros, né? Então, se você sabe que você gostou de um livro porque ele tem uma rima poética. Quando você lê outro livro que tem uma rima poética, você fala, rima poética, é por isso que eu gosto disso. E isso vai aparecendo de várias formas, né? Você vai conseguindo elaborar o que você tá lendo. Eu acho que eu leio mais por causa do canal, mas eu com certeza leio melhor por causa do canal, assim, sabe? Tipo, não é uma questão de falar, nossa, eu sei ler, ou existe uma carteirinha de leitor que você tem que ler certo. Mas é o ler e conseguir entender por que aquilo ali tá ali, sabe? Que não foi gratuito, tentar entender, tipo, os bastidores do livro, né? O que o autor estava pensando naquilo. Eu acho muito gostoso fazer esse exercício. Tem a sua graça, né? É como se você expandisse o prazer da leitura. Você tem o prazer da leitura, que é genuíno, mas você amplifica isso com um processo pós-leitura, né? Eu sinto muito isso também. E às vezes, assim, seja escrevendo ou gravando vídeo ou qualquer coisa, muitas das vezes eu acho que eu gostei de uma coisa e aí eu vou pôr no papel e eu percebo que na verdade não é tão legal assim, ou às vezes eu acho que eu entendi o argumento, eu sei por que aquilo foi escrito, aí eu vou materializar aquilo e eu vejo que não se sustenta. Então, para mim esse pós, ele às vezes reformula até a minha própria impressão do livro, é muito louco isso. E acho que até, assim, claro que você pode participar de clube de leitura sem estar no YouTube, né? Mas o meu caminho foi esse. Eu entrei no YouTube, depois eu fui parar em clube de leitura. Inclusive muitos. Mas eu percebo também que esse processo de ouvir as interpretações dos outros e conseguir, de certa forma, olhar o que combina com o que você pensou, o que você acha que realmente se aplica, o que não se aplica, fazer essas inserções, elas acabam dando uma outra dimensão também para a leitura. Eu percebo que as minhas leituras, os meus vídeos favoritos do canal são ou releituras que eu já fiz milhares de vezes, são livros assim que já são parte de mim, ou são livros que eu participei de clubes de leitura. E aí, depois que eu me desapeguei de ter vídeos curtos,
A Queda do Céu, que foi meu livro favorito do ano. Acho que tem meia hora de vídeo. E tem uma hora que eu, inclusive, acho que eu dou uma chorada, assim, no vídeo. Emocionada, assim, tipo, cai lágrimas, assim. Porque eu tô lembrando do que eu tô lendo, assim. Na hora que eu falei, caramba, isso é incrível. E aí eu fico feliz, assim. Às vezes eu vou lá no vídeo e falo, nossa, eu chorei no vídeo, olha só, realmente mexeu comigo. E seus projetos, Má? O que você está fazendo atualmente? Tem alguma coisa que você queira divulgar, que você queira falar aqui sobre? Quando que sai esse episódio? Aquelas. É. Então, nessa de falar que eu não coloco projetos pra rodar, eu fiquei arranjando muitas desculpas pra fazer o catarse do meu canal ano passado. E eu tava arranjando esse ano também. Eu tinha conseguido sobreviver 6 meses fazendo desculpas e procrastinando pra colocar isso no ar. Mas aí, o Vinícius, do Latina Leitura, ele falou, eu também quero fazer um projeto, então vamos fazer reuniões semanais pra fazer o projeto. E aí a gente fez a última reunião, na segunda-feira passada, e a gente tava surtando e falando, meu Deus, tá pronto. A gente agora tem que divulgar e vai começar. E agora só falta fazer o videozinho do Catarse, né? Que eu vou fazer nesse final de semana, então eu não sei que dia vai sair, mas no comecinho de julho já vai estar no ar o Catarse. E eu me debati muito, porque eu não queria fazer algo que alguém já tá fazendo, não por uma questão de exclusividade, mas eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Tipo, as pessoas podem querer participar de 3 clubes diferentes e serem tópicos completamente diferentes e curtirem muito. Só que uma coisa que eu percebi é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler teoria, né? Feminista, movimento negro. E as pessoas às vezes me perguntam, assim, nas resenhas, né? Mas de onde você tirou isso, sabe? Tipo, de onde veio esse conceito? De onde veio. E aí eu percebi que as pessoas leem muito pouco. Então a minha ideia inicial é não fazer um clube de leitura, mas um grupo de estudos. Então a ideia é que trimestralmente tenha um tema, por exemplo, feminismo, que seja, e aí cada mês a gente debata um conceito baseado em algum texto. Pode ser um livro curto ou pode ser um artigo. Mas a ideia é tentar fazer isso, e aí de vez em quando vai ter uns clubes de ficção pra gente tentar meio que aplicar, assim, sabe? Tipo, ok, a gente leu sobre encarceramento em massa, e agora a gente vai ler esse livro que vai falar sobre uma pessoa que foi presa. E aí a gente vai tentar ver como isso se intersecciona, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que eu faço muito nos vídeos, assim, né? Acho que você vai me ver muito menos debatendo a estrutura do texto e muito mais as questões sociais que estão permeando aquela obra, né? Tipo, a riqueza de uma construção social. E aí eu falei, bom, então acho que é isso e deve ser o que as pessoas gostam quando elas assistem o canal, então vamos fazer uma troca aqui, né? Aí eu espero que dê certo. Então já fica divulgado aqui, né? Já vai estar no ar, já. Acho que as coisas vão coincidir, né? Acho que vai estar muito próximo, né, do lançamento e do episódio, né? De ir no ar. Sim. Eu vou ter que agradecer a Luana por colocar essa pergunta. Porque como eu descobri que vocês são muito famosos recentemente, eu não sei se vocês sabem, mas eu postei lá no Instagram que eu coloquei assim apenas, eu tava relendo, vou reler uma obra da Hilda Hilst para um projeto, depois eu conto. E aí uma pessoa mandou, você vai participar do Nome da Leitora! E eu fiquei tipo, eu não dei informações suficientes pra ela tirar isso. Aí eu perguntei, porque eu sou curiosa. Aí ela falou assim, não, é porque no da Pri tava falando que ia ser uma autora nacional, Hilda Nacional, você conhece eles? Eu falei, tá bom. E aí ela foi lá e acertou o livro. Eu falei, estou muito previsível. Se fosse Moby Dick, ninguém ia acertar o livro. Ninguém ia, porque eu fiquei muito surpresa. Eu amei a escolha do Moby Dick. A viúva do Moby Dick aqui. Fica então a indicação de novo do Insta da Bá, né? Que é o B de Barbari. Lá provavelmente vai ter o link pro Catarse. Você vai gravar stories falando, né, Bá? Então sigam a Bárbara, se por acaso vocês ainda não sigam lá no Instagram. Fica aí a recomendação. É que eu fiquei pensando, e na verdade sabe quando você tá vendo as pessoas conversar e você tá meio pensando aqui, tá elaborando, né, as coisas. E eu fico meio. Eu acho que o meu objetivo, assim, nas leituras, lógico, a gente tem os projetos, tem as coisas, mas é ser um leitor melhor, assim, sabe? É isso, assim, sabe? Tipo, essencialmente eu quero ser um leitor melhor, assim. E melhor é no sentido disso. Não é de ler mais ou não. Eu quero ler uma coisa e falar assim, ok, eu entendi. O que eu achei sobre isso?
e falar sobre, assim, sabe? Pensar sobre isso. E não tô nem falando só de referência, não é nesse sentido, mas assim, é um absorver aquilo, assim, sabe? Porque eu acho que eu tenho isso hoje por conta dos clubes de leitura. Isso que você falou do clube é isso, assim, é do tipo, cara, e sempre que eu falo para as pessoas do clube é falar assim, não tem a ver se você gosta ou não do livro, assim, sabe? Tipo, isso é o que menos importa, assim, sabe? É, é muito rico a gente ouvir as outras pessoas e vocês falaram isso e eu fiquei meio pensando que, cara, esse é o meu objetivo de verdade, assim, sabe? Tipo, de ser um leitor que eu olho, leio uma coisa e eu consigo pensar sobre aquilo, assim, sabe? Tipo, minimamente. E eu sou uma pessoa, assim, de verdade, eu sou uma pessoa meio orgulhosa, assim. Eu aceito que eu tô errada, mas eu dou uma resistida. Eu acho que a literatura é um espaço em que eu sou muito mais aberta para isso, assim. Eu acho fantástico poder mudar de ideia com relação à literatura. Então, eu sei de um livro que eu não tinha gostado. Eu falei, nossa, 2 estrelas de meia. E aí eu saí do clube tão empolgada com o livro, fiz um comentário final do livro, que a dona da editora chegou pra mim e falou, nossa, que bom que você gostou tanto desse livro, porque ele é meu querido, não sei o que lá. E a dona da editora veio falar comigo porque ela achou que eu tava apaixonada, que eu fui lá apaixonada. E eu tinha odiado o livro. Mas é porque conseguiram mudar a minha ideia, assim. Eu entendi que faltavam coisas, tinham lacunas na minha interpretação e que mudavam completamente o que aquele livro significava. E até hoje eu tenho um carinho enorme por esse livro, assim. Eu acho que é um espaço em que eu me sinto, tipo, vulnerável, sabe? E gosto dessa vulnerabilidade. É muito da possibilidade da troca, né? Assim, né? Tipo, é um lugar que a troca faz todo sentido, né? Assim, ela vem mesmo para preencher, né? Ela vem, tipo, você tem que estar disposto mesmo, né? É literalmente o. Não vai ter quem vai perder e quem vai ganhar, vai todo mundo ganhar, né? Tipo. Fica aqui de novo, né, recomendação para todo mundo ficar atento aí às redes da Bárbara, porque nos próximos dias vem novidade. Mas aí a gente vai então partir para o nosso pro livro selecionado oficial, porque eu queria que você falasse rapidamente por que você tinha escolhido da primeira vez o Moby Dick, quando ele surge na sua vida, enfim, por que ele foi importante para você de alguma forma. A Ju, que é um livro extra aqui. Eu acho que Moby Dick, inclusive, ele é muito especial por causa do canal. Eu ainda estava desempregada. Então eu tinha tempo para fazer o quê? Vlog comentando capítulos a capítulos do Moby Dick. Então, se você for no meu canal, não só a resenha mais vista é Moby Dick, como tem uma playlist inteira de tipo, de a cada 3 episódios. E aí, o que acontece? Foi a minha primeira experiência de fazer uma leitura mais próxima, eu acho. E eu me sentia muito naquilo assim. Eu fiz a proposta, eu vou dar conta de, tipo, ler e conseguir fazer um vídeo para uma parte desse livro, assim, né? Era uma responsabilidade. E aí eu me surpreendi muito, porque é uma coisa que eu acho que ninguém espera do Moby Dick, que é uma coisa que eu não esperava, é que ele seja tão divertido. Assim, um livro que começa com, de repente, você tem que dormir na cama com um canibal, ele tem que ter pelo menos esse mérito, né? E aí eu acho que teve essa experiência de eu estar muito próxima. E até hoje eu acho que são vídeos que repercutem. Porque os meus comentários favoritos do canal eu acho que estão lá, assim. Desde um menininho que comentou comigo que tava jogando um jogo no Moby Dick, foi procurar na internet pra saber o que era. Aí ele achou meu vídeo e ele queria ler e ele perguntou pra mim qual edição comprar, assim. Aí eu fiquei tipo, sabe, como assim? Onde a gente veio? E tem gente que assiste a playlist inteira e comenta a playlist durante a leitura, né? E eu entendo, acho que tá lá por causa disso mesmo. Só que, tipo, tá sempre voltando pra minha vida, sabe? E é um livro improvável. Se você perguntasse, tipo, pra mim, antes de ler Moby Dick, se eu vou gostar de um livro de um homem estadunidense que caça baleias, né? Gente, eu sou vegetariana. Eu me preocupei muito com isso quando eu tava lendo Moby Dick. Se eu ia conseguir terminar, assim, mas consegui. E não foi um incômodo maior do que qualquer relação que eu tenho com outras obras igualmente carnistas, assim, né? E aí é muito fora do que eu esperava gostar, talvez. Também tenha isso, né? Tem a construção afetiva em cima de uma obra improvável. Então eu gosto muito dele por causa disso. Inclusive, tem o Fernando Ferroni, que gravou com vocês o episódio do Ian McEwan. No primeiro livro dele tem uma referência a uma baleia numa tatuagem. E aí eu fiquei, nossa, é Moby Dick. E eu já, tipo, pirei. E aí, no final das contas, tem uma baleia da Bíblia. E aí a personagem que pensou que era Moby Dick fica, tipo, ela tava com interesse romântico no cara, muito por causa da tatuagem.
eu me vi completamente nela, assim. Eu daria muito fora se eu fosse falar, é a baleia de Moby Dick, e ele falasse, não, é da Bíblia. Eu ia falar, sai daqui, não quero mais, acabou nosso date. Mas você sabe, Bá, que assim, o episódio não é sobre o Moby Dick, mas deixa eu só fazer um pequeno parágrafo aqui. Eu acho que, apesar dele ser um livro sobre caça de baleias, ele dá tantos detalhes sobre aquela criatura. E é tão bonita a descrição, e quando eles navegam ao redor daquelas baleias, e tem filhotes de baleias, e é tudo tão grandioso, que para mim ele é um livro. Você não tem vontade de caçar baleias quando você lê, sabe? Você entende como aquele animal é majestoso, sabe? Ele é um livro muito sobre a grandiosidade da natureza. Então, para mim, ele funcionou muito nessa chave, sabe? Eu falei, meu Deus, que coisa belíssima. Assim, no fim, você fica emocionado com as descrições da baleia. Ele faz descrições muito ricas em detalhes e muito técnicas, mas ao mesmo tempo ele toca ali numa tecla que mexe muito com, pelo menos mexeu muito com o meu emocional, assim. Não, com certeza. Ele é muito afetivo, né? Porque se ele funciona pela chave, talvez, da obsessão do Ahab, isso de alguma forma reverte na gente. Porque eu não consigo imaginar alguém que leia Moby Dick e se identifique com essa obsessão, com essa raiva do animal. E eu acho que vai ser positiva, né? Se você tem esse cuidado, esse carinho, essa admiração pelos animais ou pela natureza de modo geral. Acho que é exatamente isso, Lu. Mas não é sobre Moby Dick, vamos lá. Inclusive, a gente tem que falar aqui, né? A Bá escolheu a Obscena Senhora D, mas você teve um projeto também no seu canal, né? Sobre a Hilda. Então, vou voltar na escola, tá? Quando eu tava na escola, eu repeti de ano, né? Primeiro, sim, a minha escola era incrível e ela era difícil. E eu não só era boa em química, física e matemática, eu reprovei nessas 3 matérias no primeiro ano. E foi muito curioso, porque quando eu mudei de turma, eu caí na turma da irmã mais nova de um amigo meu, que era a Lari, que era irmã do Bruno. E aí a Lari tava lendo a Obscena Senhora D em algum momento desse primeiro ano do ensino médio, e ela tava fascinada. E ela era aquela pessoa que provavelmente igual a gente, que lê um trecho bonito e fala, olha isso, olha isso. E ela fazia isso tipo no meio da aula às vezes. Tipo, olha que bonito, olha que bonito. E era aquela edição ainda da Globo, né? E eu guardei isso na minha memória. Tipo, tem um livro muito bonito chamado A Obscena Senhora D. Era isso que eu tinha de informação por muito tempo da minha vida. E aí, quando teve aquela coleção Folha das Mulheres, eu comprei a Obscena Senhora D, que estava mais disponível no mercado. E aí, aquela coisa, né? A gente vai querendo ser um leitor melhor, e a gente chega num livro que é muito complexo, e que a gente fala, tá, eu tenho que descobrir o que esse livro tá querendo dizer. Porque são só 60 páginas. Não é possível que eu não possa entender esse livro, né? Só que ainda estava um pouco distante, mas o suficiente, assim, para eu me interessar, sabe? Para eu falar, eu quero ler mais esse livro. E aí, quando a companhia começou a relançar, eu peguei o de poemas, e foi o que eu falei. Eu tinha planejado ler um livro de poemas por mês dela, eu li todos nas minhas férias. E aí eu falei, se eu gostei tanto, eu vou gostar da prosa. E aí eu comprei o box e propus ler, tipo, um livro por mês. E eu acho que, assim, foi muito bom, porque uma coisa que eu não sabia da Hilda é que muitos personagens atravessam várias obras dela, muitas simbologias. Então, esse é o tipo de coisa que eu fico muito feliz porque eu anotei no livro. Então, mesmo quando eu for ler uma obra solta ou não, tem uma anotadinha assim, esse personagem aparece em tal conto antes, assim, sabe? Então eu fico muito feliz com essa experiência que eu tive. Mas tem, assim, foi uma experiência também de entender que A Obscena Senhora D é um livro de releituras, que cada vez que eu leio eu sinto que eu vou cortando essa cebola, assim, vou chegando mais perto. Mas também é uma experiência, assim, de calma lá, porque teve alguns livros que eu não cheguei a gravar resenha. Tem um dos livros da Hilda que não tem resenha no meu canal de prosa, porque eu não conseguia falar sobre ele quando eu terminei, assim. E não é porque, nossa, eu me senti arrebatada. Não, eu não sei dizer o que eu li. Eu li o livro acho que 3 vezes e eu não sei dizer o que eu li. Eu não lembro, nunca lembro se é o Fluxo Floema ou se é o Kadosh. É o livro favorito da Hilda, eu acho que é o Kadosh. Não tem resenha no meu canal, porque eu não eu terminei e falei, gente, me perdoem, não vai ter resenha desse. Beijo, próximo. Isso é muito legal, conheci pessoas incríveis naquele projeto. Eu chorei muito porque teve 3 pessoas que tatuaram tatuagens da Hilda no final do projeto. O porquinho alado, o HH, um desenho que tem feito pela Hilda mesmo nessa edição.
Eu chorava, assim, e falei, gente, não acredito, sabe? E aí foi curioso, porque eu acho que poucas pessoas leem muito pouco Hilda, né? Inclusive o nome do projeto era Obscena e Lúcida, né? E aí as pessoas guardaram muito o que eu tenho a ver com Hilda, assim, na mente delas. Então, com muita frequência as pessoas falam Hilda e, tipo, me apontam, assim, sabe? Ah, eu li Hilda, e me apontam, assim, sabe? Ah, ó, comprei o livro da Hilda. E eu acho isso muito divertido, assim. Esse ano, inclusive, eu fiz um especial de 4 anos do canal, em que eu peguei a resenha mais vista em cada ano. E aí eu fiz uma foto com os 4 livros, né? E tem um ano que a resenha mais vista foi o Caderno Rosa de Lori Lambe. Eu coloquei o box, aí até um amigo meu comentou, nossa, esse box da Hilda devia vir com adesivo com seu nome, quando comprado na Companhia das Letras. Aí eu falei, ai, gente, eu fico feliz, assim, mesmo que vocês reconheçam, né? Tipo, essa construção que eu gosto muito. Bah, você consegue fazer uma sinopse? Eu gosto do meme, que é a capa do box da Hilda, escrito, conceito, amiga, adorei, mas não entendi nada. Eu amo esse meme, assim. Porque o que acontece? Eu acho que nessa primeira leitura que eu tive da Hilda, a minha sinopse seria frases muito bonitas, como estão conectadas, não sei. E aí, depois, eu acho que o que a gente vai entendendo é que tem essa mulher, que é a Rilé, que é uma protagonista, uma mulher já de idade. Ela teve um relacionamento com o Ehud. Ela tem um pai, que aparece nas memórias dela. E ela se lembra dessas memórias enquanto ela tá embaixo dessa escada. Ela decidiu morar embaixo da escada. Então, essa é a base do livro. Mas eu acho que a Hilda ela faz um negócio que eu demorei muito pra elaborar, assim, né? Que é. E eu acho que, inclusive, eu li ele ontem, tá? Pra gravar o podcast. E eu acho que ontem eu dei um nome bom, assim, pra o que acontece. A Hilda, ela mostra o passado, o presente e o futuro sobrepostos num único momento temporal. Então é muito difícil quando você entra desavisado no livro de entender o que está acontecendo agora, o que já aconteceu, porque ela acaba com essas margens. Ela, para usar o termo da Helena Ferrante, ela desmargina os personagens, ela desmargina os tempos. Isso tudo acontece, né? Tipo, sobreposto. E isso dá muito trabalho de você acompanhar. Porque se você tá com o mínimo assim, né? Você perdeu o que ela quis dizer naquela vírgula, volta desde o começo, porque você já se perdeu completamente. Mas é isso, assim, né? Você vai tendo que acompanhar o ritmo dela. E eu acho que essa obra em específico, eu não sei se eu falei isso pra você quando eu escolhi esse livro. Ele não é meu livro favorito da Hilda. Mas eu acho que ele é o livro mais representativo da Hilda. E ela é minha autora favorita. Esse é o livro em que talvez a biografia dela mais importe. Então, conhecer a Hilda também faz você entender a Obscena Senhora D, sabe? E eu acho que eu peguei um carinho muito grande pela Hilda. No projeto de ler a prosa dela, eu acabei pegando o livro de entrevistas. Eu marquei os anos que tinha livro de prosa e eu intercalava as entrevistas com os livros de prosa. Então, também me permitiu fazer essa mescla, assim, da ficção com a não ficção dela. E aí a gente vai dando outros contornos pro livro. Qual que é o seu livro favorito, Bá? Tu Não Te Moves de Ti. Inclusive, ele é logo depois, se não me engano, cronologicamente falando. Eu acho que ele é talvez até mais complexo do que a Obscena Senhora D, porque ele conta 3 narrativas de 3 personagens diferentes que também se conectam ali. Mas esse eu acho que é o que mais mexeu comigo, assim, mais profundamente. É que eu acho que a Obscena Senhora D tem coisas muito pessoais da Hilda, né? Eu acho que não tem como não falar da paixão que ela tem pelo pai dela, né? Porque a Hilda não conhecia o pai, viu o pai poucas vezes, e o pai dela tinha alguma questão psicológica, então tinha essa dificuldade mesmo de aproximar os dois. Só que ele era um homem muito bonito, e ela fantasiava em cima dessa ideia. Ela se chama tem uma hora no livro que ela chama a Rilé de mulher Édipo, eu acho. Né? Ela coloca isso bem posto. E a Hilda dizia que ela se apaixonava por qualquer homem que tivesse alguma semelhança com o pai. Não à toa esses cruzamentos do Ehud com o pai dela o tempo todo. Né? O tempo todo ela confunde eles, ela troca eles. Então eu acho que é um livro muito interessante. É um livro que representa muito a autora, mas é um livro que é difícil de eu me ver naquilo.
Ele é interessante intelectualmente, com frases que me pegam para outras coisas na minha vida. Mas o debate central talvez me interesse mais o Tu Não Te Moves de Ti, sabe? Não, esse negócio que você falou do pai, assim, acho que além disso também tem a questão dela com a morte e com a solidão também, né? Muito forte nesse livro, assim, né? A velhice dela, esse livro acho que ela já estava um pouco mais velha, já estava morando sozinha, pelo que eu vi, assim, rapidinho. E ela fala muito, né, dessa questão da solidão, de falar com os mortos mesmo, né? Ela tem, né, se você vai, eu nunca fui, mas enfim, a Casa do Sol acho que tem um pouco, tem muito disso, né, que era essa casa onde ela punha os cachorros, né, nesse livro tem o porco também, mas tem os cachorros, e essa relação dela muito próxima de querer falar com os mortos, né, tanto que tem um documentário, né, que fala sobre isso, né, sobre ela tentando falar com os mortos, essa coisa meio mística também, então é um livro que realmente tem essa questão, é um fluxo de consciência meio autodiálogo, é uma mistura de muita coisa realmente, né, e eu fiquei muito, essas partes mesmo da questão da morte foram as que mais me chamou a atenção. Então, eu tenho a impressão, em cima da Hilda, de que ela como pessoa era essa mulher que ela tinha muito conhecimento, ela tinha questões que eu acho que hoje são um pouco compreensíveis, né? Então, na época, ainda mais com relação ao pai. E ela tem muito estudo, muito acesso, e ela não consegue comunicar. Isso é uma coisa que ela diz muito nas entrevistas. Por isso fico besta quando me entendem, porque ela diz às pessoas me chamam de hermética e eu não sou. E assim, eu entendo que não é fácil, eu não tô querendo dizer, nossa, leia o Rio da Hilst vai ser super de boas. Mas para uma pessoa chegar em público e dizer isso, imagina o quanto ela elaborou essa solidão, essa dificuldade de comunicação, né? E aí essa busca pela morte, que eu vejo muito como uma dificuldade de desligamento dela com o pai, né? É a figura central da vida dela, de alguma forma. E isso tá em vários livros, essa busca. Tanto é que no Obsessão da Senhora D tem ela dizendo das pessoas que xingam ela pelas obsessões metafísicas. Ela fala, me disseram que essas suas obsessões metafísicas não importam. Então, ela traz isso pra cá, porque isso dói, né? Ela tem o jeito dela, como pessoa, assim, muito, talvez, de rebater, de falar, né? Mas eu vejo muito como uma defesa. E aí, na literatura dela, ela coloca tudo isso de uma forma muito delicada, né? Ela realmente expõe todos esses problemas. E eu acho que é aí que eu me conecto com o livro. Porque quando ela fala de solidão, eu não imagino que eu tenha sofrido a solidão que a Hilda passou, assim. De morar sozinha com os cachorros, longe da sociedade e tal. Mas tem momentos que não tem como você não se conectar com esse sentimento de abandono, né? Inclusive, o Senhora D é D de derrelição, né? É abandono. Então, isso já tá no nome dela, isso atravessa ela inteira. Eu acho que. E é isso que é legal, quando a gente fala sobre literatura universal. A gente não tá falando sobre somos todos velhinhas solitárias que estamos no interior e estamos nos identificando. Mas talvez a universalidade dessa obra esteja na solidão que ela apresenta. Isso é muito mais importante se é uma velhinha, se não é. Poderia ser qualquer personagem aqui, né? É que eu acho que a gente esquece um pouco da parte mais subjetiva do universal, né? Universal como o amor. O amor tem muitas facetas, né? As pessoas mais pobres, mais ricas, elas amam de jeitos diferentes. Alguns sentimentos eles são mais universais, né? O abandono tá em todos os lugares. Mas às vezes o interesse não precisa necessariamente ser por identificação também, né? Ele pode ser justamente por contraste ou por confronto. Eu vi recentemente uma entrevista com Bernardo Carvalho, que é um autor que eu gosto bastante, né? Ele está lançando um livro novo esse ano. E aí ele falou nessa entrevista, mas é uma coisa que ele sempre fala, assim, da questão da obsessão que alguns leitores têm por livros que abracem. E ele usou exatamente esse termo, né? Livros que abracem. Então, você vai ter ali uma história familiar, né? Um tema, personagens facilmente gostáveis, que você vai se identificar fácil, um texto que você vença,
né? Um livro que você tem a sensação de que você compreende tudo, né? Que você de alguma forma esgota. E na verdade, talvez os livros que mais mexam com a gente, que mais nos impactem, sejam justamente aqueles que não nos abraçam, né? Que trazem ali alguma coisa de desconforto, assim. Eu acho, para mim, a literatura da Hilda, ela é muito isso, a questão do desconforto. Eu não me sinto bem quando eu estou lendo os livros dela, assim. Não tem um aconchego ali, alguma coisa conhecida e facilmente digerível, mas ao mesmo tempo eu gosto da sensação, eu gosto do que ela me provoca, assim. E eu acho que um outro sentido também da Hilda, eu acho que ela me testa muito como leitora, no sentido da minha própria moralidade, digamos assim, porque eu tenho um discurso muito fácil de a arte precisa ser livre, né? A arte, ela tem que tratar de qualquer tema, a arte, ela não tem que ter amarras, né? Eu acredito nisso, eu falo isso, é um discurso bonito. Só que aí eu leio o livro da Hilda e ela fala em cu, e aí ela fala em foder, e aí eu falo, ai amiga, tá bom, você é livre, mas precisava de tudo isso. Então eu acho que eu leio e eu fico, meu Deus, eu sou muito mais recatada do que eu imaginava, eu sou bela recatada do lar, sabe? Sim, eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso, porque desloca os nossos pontos de certeza, né? Ah, eu sou super livre. E o que eu acho mais interessante de como a Hilda faz é porque eu tenho uma pergunta que é sempre assim, né? A gente fala assim, ah, tá bom, ela fez isso, mas pra quê? Ué, se fosse uma história de família feliz, você perguntaria pra quê? Então esse também não tem que ter um pra quê, né? E aí você lê o Caderno Rosa de Lori Lambe. E não tem como você largar. Inclusive, recentemente eu falei com uma amiga minha e ela falou, gente, eu não sei como a Hilda ainda não foi cancelada. Aí eu falei, porque ela não foi descoberta, né? Porque se a internet descobrir Hilda Hilst, ela será cancelada automaticamente. Mas eu gosto desse desconforto e eu gosto principalmente a naturalidade em que ela mistura essas coisas com religião. Porque isso eu acho que acontece um pouco mais nos poemas, mas ela tá falando de uma coisa assim obscena e aí de repente Deus e sagrado e não tem um descompasso. Faz sentido quando ela diz. E aí você dá aquelas travadas do calma, isso não era pra estar aqui. Isso era pra ser completamente sujo, completamente, né? Mas você consegue entender onde o sagrado toca ali, né? E aí eu, na minha interpretação assim, e muito por causa da Obscena Senhora D, eu penso muito se não é essa dificuldade que a Hilda tem, talvez, de separar a relação do sagrado, da paternidade sagrada com o desejo. Porque a figura de Deus também é um pai, né? Mas se ela tem essa relação que atravessa a relação de paternidade, essa relação moral, por que ela manteria com uma figura religiosa, né? Então ela não mantém. Tanto é que em alguns outros livros tem histórias em que, tipo, Jesus pega Lázaro, sabe? E aí, tipo, ela brinca com essas coisas e ela coloca bem pontãozinho, bem rapidinho, assim, mas tá em vários contos, vários livros, né? Eu acho bem legal isso. E daí é um outro teste também, né? O quanto essa moralidade, ela só funciona quando a gente tá naquele espaço fechadinho do imoral. E seguro. A gente está num espaço ascético, né? Limpo e seguro. E a Hilda não nos dá isso. Não, o espaço não é esse, né? Exatamente. E eu acho que, assim, eu tenho uma tendência a gostar mais desses livros que me causam desconforto. E aí, muito por isso, eu acho que esse desconforto, ele sempre faz a gente refletir em cima da gente, né? Quais são os meus limites? O que é que eu gosto? O que é que eu tolero? O que é que me faz o estômago virar? O que é que deveria fazer o meu estômago virar, mas não vira? Isso é uma coisa que às vezes eu olho e falo, eu não deveria estar me sentindo um pouco pior. Né? E por que eu não me sinto pior? É porque o livro é mal escrito e ele não me passa bem a sensação? Ou ele é bem escrito e eu tô embarcando, tô sendo ludibriada por esse narrador? E aí eu vou indo, assim, né? No pensar como eu leio também, como isso reverbera, né? Na Bárbara leitora. Eu acho que a Hilda faz isso muito bem, porque foi como eu disse. Acho que essa foi a terceira ou quarta releitura que eu fiz da Obscena Senhora D. E aí eu percebi algumas coisas novas, assim. Igual o Caleb perguntou da sinopse, eu me lembrei agora.
no final, ela tá na cama, ela tá no leito de morte, né? Então, na verdade, ontem eu tava pensando nisso, é ela no leito de morte, se lembrando da vida dela, se lembrando do passado dela, em diferentes momentos históricos, né? Então, tem todo esse desdobramento temporal. E aí a gente pode falar do quanto ela fantasia em cima, o quanto memória, o quanto, né, ela mesmo traz esse sagrado pro real, mas ele é incômodo em todas as formas, no conteúdo, na forma, na apresentação, na proposta. Não tem nada, absolutamente nada de familiar nesse livro, né? E é uma senhorinha em casa. Eu só queria falar, só que eu tô meio quieto, porque assim, eu tive muita dificuldade, assim, pra mim foi doideira total, assim, sabe? Tipo, eu fiquei meio. Ok, eu entendi que tava acontecendo algumas coisas juntas, mas eu não fui, assim. E eu fiquei meio. Acho que a gente tem um imaginário da Hilda, né? Que, que é muito simplificado diante da obra dela, né? A gente, pelo menos a lembrança que eu tenho é daquela velha meio, né, já meio porra louca ali no final, né? Sabe, tipo, sem. E eu fico meio impressionado porque eu vi algumas outras coisas, mas os livros dela são muito estranhos, né? Assim, e estranho não é ruim, né? Mas são muito, assim, é um nível do tipo, sei lá, eu entendi um pouco as questões, principalmente, sei lá, pra mim da solidão foi o que mais me pegou, assim, sabe? De que, sei lá, no final das contas a gente vive junto, mas morrer mesmo, no caso, né, dela, assim, e de como as lembranças são traiçoeiras, né? A gente não pode confiar no autor, eu sei disso, mas de como as coisas vão se sobrepondo à medida que o tempo passa, né? A nossa percepção de tempo, eu acho que ela faz uma recriação boa da percepção de tempo que a gente tem da memória, que as coisas às vezes elas se sobrepõem, não necessariamente é uma coisa linear, né? Os eventos, às vezes, à medida que o tempo vai passando, eu sinto que eu confundo eventos como se fosse a Hilda falando da mesma coisa acontecendo em tempos diferentes. Foi uma experiência muito difícil, assim, eu tive, a dificuldade que eu tive eu continuei lendo e falei assim, ok, vamos lá, assim, vou até o final e a hora que eu terminei eu falei, rapaz, isso aqui é diferente, viu? Falei, vamos ver na conversa mesmo amanhã e aí a conversa ajuda muito nisso, né? E eu acho legal que a gente estava falando de clube de leitura e como outros livros ajudam a compreensão. Essa é a minha percepção de que ela escreve os tempos sobrepostos. Ela veio muito porque eu acabei de ler o Nem Todas as Baleias Voam, do Afonso Cruz, e tem uma personagem que diz isso. Ela fala que ela pinta, meio que nem Picasso, né, tudo em cima do outro, porque ela diz que é preciso olhar uma pessoa por todos os ângulos. E que o único tempo que existe são todos. Porque você precisa olhar uma pessoa por todos os tempos. E aí eu tinha acabado de ler esse livro, eu gostei muito. Quando eu vim pra Hilda, eu falei, ela sobrepõe os tempos. É isso que ela faz, ela sobrepõe os tempos. E aí eu consegui juntar. E, inclusive, tem um momento em que um dos personagens diz assim, eu tô fazendo tal coisa, não faz sentido. E aí eu anotei, não faz sentido porque ele tá vivendo só o presente. Ele não tá vivendo o passado e o futuro juntos, sabe? Que ela tá vivendo. Só que isso também, pra mim, é a causa da solidão dela. Porque ela tá consciente da morte dela o tempo todo. Porque se ela vive todos os tempos, ela vive o tempo em que ela não existe. Sabe? Gente, desculpa, assim, ó. Eu juro que estamos num dia de semana, eu não estou bebendo uma cerveja. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, que me instiga muito na Hilda. Porque em vários momentos ela fala da morte, ela fala da iminência de ficar sozinha. E eu acho que isso é uma coisa que a gente faz como ser humano, que é esquecer que a gente vai morrer para poder aproveitar agora. E é isso que ela não consegue fazer. O tempo todo aquilo tá ao lado dela. Seja porque o que ela mais deseja tá morto, seja porque o companheiro dela é mais velho e vai morrer antes. Então todos os elementos ao redor dela lembram ela que ela vai morrer. Né? E aí ela vive com a morte o tempo todo ao lado dela. E aí, né, fazendo algumas atravessamentos com a poesia dela, é muito comum a figura dela dançar com a morte, de um lírico que dança com a morte. E pra mim é essa presença, é o tempo todo, é não esquecer, sabe? É tipo, nossa, que legal quando eu for mais velha e vai estar mais próximo de eu morrer.
sabe? É não conseguir fugir um pouco desse ciclo. Vocês estão falando aí sobre morte. Eu até grifei um trecho aqui que ela escreve: Não estou bem, ninguém está bem, estamos todos morrendo. Né? E ela relaciona muito a morte com a questão do corpo. E eu gosto muito também de como ela vai falando sobre o corpo, né? Logo no início do livro ela fala do corpo como uma armadilha. Então o corpo é isso, é uma armadilha que aprisiona algo que é eterno, né? Uma alma que é eterna num local que é perecível, né? E que se degrada e que vai morrendo. Né? Então ela fala muito sobre o corpo também como prisão, né? E aí essa coisa que a Bá falou antes, de você misturar o sagrado e o profano, ela está falando sobre o próprio corpo, o corpo que traz muita tristeza, mas que ao mesmo tempo é um corpo que você pode utilizar para um prazer, né? E aí, parágrafos depois, ela fala sobre engolir o corpo de Cristo, e aí dá um choque, porque é isso que a gente faz, né, na missa, né? Mas ao mesmo tempo não são essas as palavras que a gente usa para se referir à Eucaristia, né? E eu não sei, eu acho que existem algumas coisas que me encantam muito, e aí agora eu tô fazendo a relação do quanto geralmente isso descamba um pouco nessa questão da morte, que é a possibilidade de você utilizar coisas opostas para criar um terceiro sentido. E a estranheza que a gente tem nesse terceiro sentido porque foge de uma binaridade que a gente está acostumado. Então, quando você junta o sagrado e o profano, você sai dessa dicotomia em que a gente sabe jogar. Você muda o tabuleiro. E aí, tipo, e aí? Onde é que eu jogo as peças, né? Pra onde que eu posso ir? Qual que é a minha cor aqui? Você fica meio perdido. E a Hilda faz isso. Então, muitas vezes, quando eu tô lendo alguma frase dela, eu fico indo e voltando, porque eu falo, cara, eu não sei como interpretar isso aqui. Eu não sei qual que é esse tabuleiro novo que ela tá me jogando pra ir. Mas, de alguma forma, eu sinto que faz sentido. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, né? Eu falo isso sempre para as pessoas que querem ler poesia e dizem que não entendem. A gente, às vezes, valoriza muito entender racionalmente também algumas coisas, né? Acho que tem partes da literatura que a gente entende de uma forma mais emotiva. Que a gente lê e fala, nossa... E se eu precisar explicar aquela frase, eu talvez não consiga explicar, né? A Hilda faz isso demais. Às vezes você sai de um desse e você para em outro. O meu livro é tipo inteirinho marcado e eu vou marcando de cores diferentes cada vez que eu leio para eu saber, né, que foram novas descobertas que eu fui fazendo. Mas assim, parece muito difícil, assim. Mas acho que é muito recompensador, até a nível individual, sabe? Você parar para ver essas questões. E aí eu falei que eu acabo achando que isso descama um pouquinho com a morte, porque eu pensei, alguém que faz isso também com a Hilda, na minha opinião, é a Alejandra Pizarnik, assim, né? Ela junta coisas completamente opostas num poemazinho pequeno, e é sempre ausência, é sempre vazio, é sempre morte que sobra, né, nas interpretações desses textos. Mas eu acho que talvez seja por isso, assim, né? A mesma estrutura para falar de um tema parecido também, né? Que é como se fosse o nulo ao invés do preenchido, no nosso ideal de binariedade, né? E eu penso muito sobre essa questão da gente ter a sensação de que a gente venceu o texto, sabe? Eu falei isso antes e eu tenho pensado muito nisso, não só em relação a Hilda, mas também a outros autores, que às vezes você vai perder. Você vai ler o texto e você não vai entender, e aquele texto vai ganhar. E essa é uma experiência válida também, interessante, né? Porque essa coisa que você fala sobre um terceiro sentido, sobre algo que talvez você não conheça exatamente quais são as regras ou como que você pode vencer, isso, é uma literatura que você não vai conseguir esgotar e que cada vez que você relê, você vai absorvendo novos significados e que você nunca vai ter um entendimento completo, né? Jamais, assim. Não importa o quanto você queira ou quanto você se esforce. E eu percebo que isso tem muito a ver também com o momento em que a gente lê, né? Nessa última leitura, eu acho que eu tenho sempre essa impressão de que os livros escolhem a gente, né? E aí esse eu li porque eu precisava fazer um podcast. E aí eu li de um jeito talvez mais analítico, assim, mais relendo as minhas memórias. E aí eu fui passando por ele e eu virei e falei, nossa, eu percebi muita coisa da última vez que eu li ele, né? Tipo, fui tendo mais uma leitura da minha leitura do que do próprio livro dessa vez, sabe? E foi muito bom, mas aí eu falei assim, olha como é diferente, né? Da outra vez que eu tava, tipo, sedenta pra ler ele, era tipo,
Eu passei os meses esperando chegar na Obsessão da Senhora D que eu já tinha lido, e aí eu achei um livro completamente novo, porque o que eu li na segunda vez não era o meu primeiro livro, e eu falei, caramba, eu não acredito, esse livro é um livro mágico, porque não tinha isso aqui antes, eu tenho certeza que não tava isso aqui nessas páginas antes, sabe? Mas é porque eu era uma leitora muito melhor, assim, na brincadeira. Eu já sabia o que esperar também, eu já fui ler, né? Isso que o Caleb falou, eu acho que é muito importante, né? Com relação a Hilda, lê, vai lá pra frente, assim, deixa passar, sabe? E isso é uma coisa boa dos textos dela serem curtos, né? Porque você pode voltar depois, se você quiser, tentar fazer uma releitura. Mas lê, passa por esse processo. Não entenda, né? E eu acho que é. E faz sentido. Não sei se os personagens também estão entendendo ela. O tempo todo a gente tem apenas xingamentos, apenas discordância. A única pessoa que manifesta um gesto com relação a Rilé de carinho é o pai quando tá morrendo. E o pai quer que ela assista a morte dele, assim. Então eu também questiono um pouco os métodos de carinho desse homem, assim. Mas é o tempo todo xingamentos. Então ela não tá se sentindo compreendida, né? Essa barreira da linguagem e da compreensão está sempre presente. E aí em todas as obras, né? E nem o narrador tá bem certo, né, sobre ela, porque ele vai pegando outras vozes também e vai misturando com o discurso dela. É um narrador muito interessante, né? A construção, a sobreposição de personagens que acontece ali. Eu fico muito impressionada com isso, porque eu acho que ainda a questão temporal é um pouco mais fácil de você construir esse vai e vem não tão demarcados. Mas a alteração que ela faz de falas, né? E aí ela não usa o travessão, às vezes ela coloca no texto, às vezes ela divide, às vezes ela não divide. Ela nunca fala quem começou aquela conversa. E aí, às vezes, você tem que ler a conversa inteira, chega no penúltimo, você entende quem é, aí você volta. E aí você lê desde o começo. Isso acontece comigo, assim, ainda na terceira vez isso acontece comigo. Eu ainda não sei quem são os personagens, sabe? Mas esses personagens existem? Existe essa dicotomia? Não são todos memórias da Rilé? Né? Então, tipo, o que ele tá dizendo também não é o que ela entendeu do que ele disse, né? Ela já se apropriou dessa fala há muito tempo. E aí eu fico impressionada, porque pra mim, ela consegue captar tão bem o tema tratado, que ela traz isso quase que integralmente pra forma. E eu acho que é aí que ela ferra com o leitor, né? Mas é genial. A princípio é genial. Eu costumo dizer que eu super entendo se você amar um tipo de escrita da Hilda, de um gênero, e odiar o outro, assim. Porque eu acho que é muito diferente, a proposta é muito diferente. Mas eu recomendo sempre começar pelo Obsessão da Senhora D, porque é o livro mais fácil dela. Eu considero o livro mais fácil dela. E aí, eu fico me perguntando se vai virar um videogame. Se quando eu me sentir satisfeita com a Obsessão da Senhora D, eu vou passar para o próximo e eu vou reler a exaustão, sabe? Mas é porque eu acho que esse tem essa importância de ser o livro mais autobiográfico dela. Então, para mim, tem um apego sentimental que não tem o que faça, assim. Mas as temáticas, você que atravessa a prosa delas são muito as mesmas, a forma de tratar. Então, se você for para outros livros, você vai encontrar isso em novas histórias, novas propostas, assim. O outro que eu gosto muito é o Ruth Lunada, que acho que é um continho que ela ganhou o Jabuti com esse conto. E aí é um conto lindíssimo também, muito bonito. E aí, se você não quiser pegar um livro inteiro, 50 páginas só esse livro, gente. A gente tá falando que é difícil, né? O Ruth Lunada é menorzinho para você poder conhecer. Eu acho que tem até um podcast do Nexo que chama Como Começar. E eu acho que eles também falam para começar pelo Obsessão da Senhora D. Eu gosto bastante desse podcast. E eu gosto de ouvir de autores que eu gosto muito para ver se as pessoas, tipo, indicam os mesmos que eu. E é engraçado, porque apesar de serem, acho que, produções muito diferentes, a gente falou muito dessa solidão, que eu acho que isso é uma coisa que atravessa toda a prosa dela, né? Toda a obra dela. E aí no Júbilo Memória no Viciado da Paixão tem o verso, né, que eu acho que tá até em alguma bio minha de alguma rede social, que é o Se te pareço noturna imperfeita, olha-me de novo, né? Essa dificuldade de ser enxergada, de ser ouvida, de ser compreendida. Isso é o que acho que define a Hilda na relação com o outro, né? Tanto é que ela se isola. Então, acho que se você tá isolado em casa e você
não quer ler alguma coisa que talvez te faça pensar em tristeza, não é uma boa ideia ler Hilda Hilst em nenhuma das suas formas, né? Ainda não li o teatro, isso eu acho uma coisa curiosa. As pessoas falam que a Hilda não era política, isso era uma coisa legal. As pessoas falavam que a Hilda, ela ignorava a política. E aí até no Obsessão da Senhora D tem uma hora que ela fala de tortura. E aí eu falei, gente, era ditadura militar quando esse livro foi publicado. É finalzinho, acho que é 81 que é publicado, é. Mas assim, ela fala de, tipo, afundar a cabeça em baldes de água cheios de mijo para que você conte a verdade, né? Ela é bem descritiva. Essa acho que é uma das partes mais óbvias, assim, do livro, se alguém conseguisse chegar até lá, né? Talvez o caso dele seja meio meninas, né? Ninguém chegou até lá pra censurar esse livro. E aí eu fico me perguntando, assim, tem muita coisa política na obra da Hilda, mas talvez a política não tão partidária, institucional, assim, né? Ela tem protagonistas LGBTs que se suicidam, sabe? Então, como é que a gente vai falar que não tem um discurso político ali por trás? E aí eu fico me perguntando se talvez no teatro eu vou encontrar mais disso, né? O teatro tem uma faceta um pouco mais política. A Hilda, a frase que ela fala, que dá nome para esse livro, que dá nome para o projeto, ela fala, e o que foi a vida? Uma aventura obscena de tão lúcida. E eu acho que é essa percepção da realidade que a Hilda tem, e eu acho que ela tem um lugar de privilégio na sociedade que permite que ela fale o que ela vê, que ela responda o que ela recebe de alguma forma, com todas as limitações de ser mulher. Até a questão do falar de cu, de falar de sexo, a forma como ela traz isso para a obra dela. Ela conseguiu romper um pouco dessa moralidade que é imposta às mulheres. E eu acho que muito pela obscenidade da lucidez com que ela olha para a vida, sabe? Ela entende essas coisas e ela entende que talvez algumas coisas sociais que a gente tenha sejam tão desfaceláveis, assim, sabe? Tão efêmeras. E aí talvez isso dificulte muito o convívio dela com os outros, assim. Eu acho que é por isso que quando as pessoas têm medo da Hilda, eu falo para ler o livro de entrevistas, né? Eu sempre tenho essa carta na manga do vai no Fico Besta, porque eu acho que ali você vê essa coisa do ranzinza, mas você vê esse desejo de conversar. Porque se ela não quisesse, ela não tava ali, sabe? Ela queria essa interlocução. Então eu acho que fica palpável, assim, a vontade dela de conversar. Se você é atento e você, acho que como jornalista isso também me toca muito, o fato da repetição das perguntas, a falta de criatividade, bater o martelo em coisas que ela já respondeu em entrevistas antes, assim. Então, ela vê isso, ela sabe. Não é à toa que a melhor entrevista daquele livro é a entrevista que ela dá pro Caio, né, que morou na Casa do Sol por muito tempo. Então ele faz você lê as perguntas do Caio, eu ficava feliz com as perguntas do Caio, sabe? Eu falava isso, sabe? Tipo, isso vai abrir um espaço pra Hilda falar, né? E era o que ela queria, ser ouvida, né? E então eu acho, e aí tá, né? Eu não consigo falar desse livro de forma alguma sem atravessar com a Hilda, com a vida dela, porque Hilé é Hilda, né? Elas são a mesma pessoa em alguma medida. Assim, né? Eu acho que das autoficções da literatura brasileira, talvez essa seja uma das mais fáceis de traçar um paralelo, né? Ok. Isso aí, então. Fechamos o episódio com dificuldades técnicas aqui, internet nos trollando, mas estamos vivos, estamos firmes, resilientes. Bah, queria te agradecer muito por ter topado aqui. A Bá é uma das pessoas mais queridas que eu conheci nesse mundo aí das internet. A Bá, assim, eu vi muito menos a Bárbara do que eu gostaria, pessoalmente, mas todas as vezes que a gente se viu aconteceu uma pequena aventura, assim. A gente tem muitas histórias de coisas esquisitas para contar. Então, foi bom ter você aqui, mesmo que seja virtualmente, já que estamos nesta pandemia do demônio. Sim, e é muito bom também poder conversar, assim, de um livro que eu gosto tanto com vocês, porque isso é uma coisa muito, muito legal, né? Como a gente vai conhecendo as pessoas pelas pessoas, né? Eu conheci a Gil e o Caleb pela Luana, mas foi isso também, assim, todas as vezes que tinham encontros e a gente falava despretensiosamente de alguma coisa, de algum livro, de algum autor, eu acho que eu sempre senti que era um espaço muito gostoso, assim, de troca, né? E até porque a gente não se levava a sério, eu acho que isso é bom também, né?
tirar um pouco essa literatura do espaço do nossa, vamos fazer uma análise profunda. Eu aqui dei uma de super filósofa em alguns momentos, fui fundo, mas porque é um livro que me toca nesse sentido. Mas eu acho bom também poder fazer a brincadeira, né? De eu falar se a Hilda vai ser cancelada quando descobrirem ela e coisas do tipo, pra gente também tá nesse espaço de carinho, né? Que tá faltando mesmo. Tô com saudade da gente andando por São Pablo, pós e antes clubes, se encontrando nas mesas. Saudades eventos. Eu levei a Bá vegetariana para um lugar chamado Frango com Tudo Dentro. Teve essa tour. E a gente comeu batata frita. Que é a comida do vegetariano nos lugares que não tem nada, né? Assim, Eu já era vegetariana? Eu Eu acho acho que já era. só piora a história. Inclusive, Frango com Tudo Dentro, que é do lado do Siga La Vaca. É um lugar muito especial aquele canto ali, né? São Paulo. Pô, mas obrigado mesmo, viu? Ai, gente, obrigada. Não vejo a hora de ver vocês pessoalmente de novo. Mas enquanto não dá, fico muito feliz de receber os convites para vir aqui. Reitera para acompanhar, né, para seguir a Bárbara nas redes sociais, principalmente agora com o Catarse, né, com, enfim, financiamento, acho que vale a pena conhecer. E agradecer de novo, Bá, assim, eu sei que você é da casa, mas foi um episódio muito legal, as pessoas vão gostar muito. Eu fiquei feliz, de verdade, gente. Eu achei que ia ser um episódio bom, mas superou as expectativas. Então, fiquem bem, sobrevivam aí a mais uma semana e até mais. Se cuidem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Bebam água. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.